meu nome é Cecília Júlia, eu tenho 16 anos e esse é meu diário de intercâmbio. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e vou fazer um intercâmbio de um ano letivo para Wake Forest, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Eu tô fazendo um diário de intercâmbio aqui no YouTube para mostrar para minha família, para os meus amigos enquanto eu estiver lá, e também para eu poder guardar para mim, para quando eu voltar no futuro eu poder assistir e relembrar de tudo que eu passei. A história do meu intercâmbio, ela é bem complexa, ela é bem grande mesmo, porque eu passei por muitas fases. Primeiro, eu vou pela STB, é uma agência, e antes eu iria pelo Rotary, que muita gente faz pelo Rotary, é um clube, só que deu muitos problemas. Eu cheguei a fazer a prova, cheguei a fazer os testes lá que eles requerem, tava quase indo e aí deu problema, eu tive que não pude fazer pelo Rotary por conta da minha classificação, por conta das quantidades de vaga que tinha, e o Rotary eu não sabia, no Rotary a gente não escolhe o país que a gente vai. Eu falei assim, eu não tinha preferência nos Estados Unidos, na verdade, antes eu queria Austrália ou Canadá. Só que a possibilidade de eu cair em um desses países assim que eu queria, ou Estados Unidos, eu falei, eu gostaria de cair nos Estados Unidos também, era muito baixa. Eu tava, assim, a possibilidade de eu cair era México, Taiwan, e esses países eu não queria. Então, eu resolvi fazer por agência, eu vou pela STB, para os Estados Unidos. Por quê? Eu não queria ir para os Estados Unidos antes, porque eu achava assim muito modinha, todo mundo faz para os Estados Unidos. Mas aí depois eu fui, aceitando. Antes eu queria ir para a Austrália, ninguém tirava de cabeça que eu ia para a Austrália. Eu queria a Austrália de qualquer jeito, não sei porquê, mas eu queria. Aí eu fui conversando, fui pesquisando mais, as pessoas falavam pra mim que a Austrália é muito longe e tudo. Tinha gente que gostava da minha ideia, mas a maioria das pessoas não, falavam pra eu não ir pra Austrália. Eu não desisti por causa das pessoas, mas porque eu comecei a pesquisar mesmo. E aí eu queria Canadá. Eu queria o Canadá porque eu cismei que eu queria ir pra Montreal pra falar francês, pra Quebec lá, aquela região, porque eu sou apaixonada por francês, eu queria muito aprender a falar francês. Aí eu queria ir pro Canadá, por ser aqui na América do Norte, eu amo frio, sou apaixonada com frio, então eu queria um lugar mais frio assim. Só que aí eu fui pesquisando mais e tudo, e aí eu comecei a olhar nas agências. Eu fui em 7 agências, mais ou menos, eu não sei direito, mas foi em média 6 a 7 agências que eu fui. E eu olhei o preço dos países e das agências, e eu resolvi que eu ia para os Estados Unidos por conta do preço. Eu estava no entre Canadá e Estados Unidos, só que o Canadá estava literalmente mais que o dobro do preço dos Estados Unidos. E conversando com as moças da agência, elas explicando, elas falaram que Estados Unidos era uma ótima opção. Então eu decidi, e aí eu tô indo pelo programa que é sem escolha de região, e eu recebi a minha cidade, eu vou pra Wake Forest, na Carolina do Norte, e eu recebi dia 17 de julho, então não tem muito tempo que eu recebi. Eu vou viajar entre dia 22 e dia 25 de agosto, foi mais ou menos um mês antes que eu recebi o meu lugar. Aí, graças a Deus, eu gostei do lugar que eu caí. Eu não queria, eu queria lá, eu gosto de frio, lá não é, o frio americano mesmo, assim, não é nada exagerado, mas também não é calor, igual Califórnia, Texas, essas coisas. Eu gostaria de cair em Califórnia também, mas eu amei o lugar que eu caí. É uma cidade de 18 mil habitantes e é isso. Aí, pra convencer a minha mãe, foi muito, muito, muito complicado. Eu já tô com essa ideia do intercâmbio desde os 13 anos na cabeça. Eu já converso com os meus pais, com a minha família desde os 13 anos, e todo mundo aceitava, menos a minha mãe. Porque eu moro só com ela,
os meus pais são divorciados e eu moro só com a minha mãe, então eu até entendo ela. Sempre filha única e morando só nós duas, ela vai ficar 1 ano sem mim, então ela... Foi difícil de convencer ela, eu tive que insistir muito, conversar todos os dias com ela sobre isso, mostrar vídeos das pessoas que iam, mostrar o porquê que eu queria ir, mostrar o porquê que seria bom eu ir. E aí no fim ela aceitou, aí ela me ajudou em tudo pra dar certo o intercâmbio. Aí aqui estou, faltam mais ou menos 20 dias para eu ir, como eu ainda não sei a data de embarque, mais ou menos 20 dias. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre o processo. Eu fiz o SLAP test, que eu tenho que fazer na agência, foi bem simples, de 50 questões, eu acertei 45 questões. Eu considero meu inglês intermediário avançado. Eu fiz muito tempo de cursinho, só que acabou que eu quis sair um tempo, porque eu tava sem tempo de fazer. E também porque eu falei, já tava decidido, assim, decidido não completamente, mas eu já tava encaminhando que eu ia fazer intercâmbio. Eu falei, eu vou sair do cursinho, porque eu vou pro intercâmbio pra aprender o inglês. Eu já tenho inglês, eu sei me virar, eu sei conversar. Então, eu vou sair do cursinho e vou aprender inglês no intercâmbio. Eu fiz... Não sei quanto tempo de inglês que eu fiz, mas bastante tempo, e eu considero meu inglês intermediário avançado. Aí eu fiz o SLAP test, fui bem. Aí começou o processo do application. Todo mundo fala que o application é um bicho de 7 cabeças e tudo mais. Como eu comecei o processo da agência, tipo, tudo, quando eu comecei a fechar mais ou menos há mais de 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano antes, então foi bem tranquilo, porque eu tive tempo para fazer as coisas. A parte mais chatinha é a parte dos médicos, que você tem que ir um monte de médico. Eu tive que voltar na minha médica umas 3 ou 4 vezes, porque sempre faltava alguma coisinha. Mas a parte da carta dos pais, o meu perfil eu achei super simples. Aí a gente falar da gente mesmo, então não tem nada demais. É você falar os seus gostos, falar suas características, os seus dados, né? E é isso. Aí o application, ele é bem grande, mas não é nada muito complicado, com exceção da parte dos médicos. Aí eu entreguei o meu application na época e eu tive que renovar meu passaporte, porque o meu passaporte vence agora, então eu não ia ter como viajar com o passaporte antigo. Eu renovei meu passaporte e recebi, depois que eu quitei o programa, eu recebi os papéis do visto, a documentação do visto para eu poder tirar o visto. Eu moro em BH, né, e no visto, para mim mais próximo para eu tirar o visto seria no Rio de Janeiro. Então eu fui com meu pai no Rio de Janeiro. Eu sempre andei de moto com meu pai desde pequenininha. Então a gente foi de moto pro Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, de moto. Nós saímos aqui de BH às 6 horas da manhã. A gente chegou lá no Rio 10h30, mais ou menos. O processo do visto foi bem simples. A gente chegou lá, passei por uma fila, detector de metais, esperamos numa cadeira, esperou chamar, esperei mais ou menos uns 40 minutos para me chamar. Entrei em outra fila para ir fazer a entrevista, que são várias cabinezinhas. Aí eu entrei na fila, o moço me indicou para uma fila que é para eu ir. A moça me perguntou só 3 coisas. Ela me perguntou se eu sabia falar inglês, se eu já sabia para onde eu ia. Na época que eu tirei o visto eu não sabia ainda para onde eu ia. Aí eu falei que não, e perguntou qual era a profissão do meu pai. Só isso. Aí eu esperei 3 minutos, ela falou assim, seu visto foi aprovado. Aí depois de mais ou menos 1 semana, se eu não me engano, o visto chegou aqui em casa. Então foi bem simples. Aí a gente foi de moto pro Rio de Janeiro, foi uma loucura, mas deu tudo certo. Ideia de mineiro mesmo, de jirico, que eu não faria isso de novo, mas meu pai, né? Aí a gente voltou, eu saí lá do consulado mais ou menos meio dia e meia, 1 hora, a gente almoçou lá no Rio, e a gente voltou e chegamos aqui em BH
A gente saiu de lá umas 3 horas, a gente chegou aqui umas 7 horas da noite. Então é isso. Essa foi a minha apresentação do meu diário de intercâmbio. É basicamente isso. Eu vou começar a fazer os vídeos direitinho. Quem tiver ideia de vídeos pode sugerir. E espero que vocês gostem. E eu vou deixar minhas redes sociais aí embaixo para quem quiser me acompanhar. Eu vou estar postando muita coisa no Snap e no Instagram. E é isso.